Bom, camaradas, boa manhã, já são 2 da manhã. Voltei agora há pouco para casa, um pouco preocupado, mas vamos começar do princípio. O evento do Ciro em Heliópolis foi muito bom, foi muito legal falar com a população, né? Fazer isso que ele fez, de conversar com o povo numa igreja evangélica, onde um pastor lá, o José Reis, abre espaço. Esse pastor é um pastor diferenciado, filiado ao partido em São Caetano, funcionário público em São Caetano, né, vive lá e vem, você vê de lá, ele vem para fazer uma militância espiritual, no caso em Heliópolis, quer dizer, outro bairro, outra cidade, se bem que seja vizinha, mas é outro local, não é? Um senhor, um rapaz muito legal, ele tem prestado pra gente o espaço dele lá para isso. Ciro se saiu bem, foi uma boa conversa. Eu não fui chamado no início na mesa, mas logo depois, como membro do MCT, presidente do MCT da capital, eu fui chamado. É a primeira vez que eu escuto o Ciro Gomes falar meu nome, foi muito legal, eu gostei, né? Às vezes a gente fica, né, porra, não chamaram, mas isso é uma questão de correria de organização, né? Não dá para responsabilizar um ou outro, enfim, né? A gente sabe que tem pessoas que são mais iguais do que os iguais dentro do partido, né? Mas a gente sabe também que às vezes esse tipo de coisa da organização ocorre. Eu, por exemplo, quando tomei posse no MCT, eu não cumprimentei nominalmente um monte de gente que eu deveria ter feito, ter cumprimentado. Então isso às vezes a pessoa erra, não é de maldade, né? Às vezes é, às vezes não é, enfim, tanto faz, né? O importante é que fui chamado lá, compus a mesa, fiquei com eles lá. Recebi um pedido de desculpas depois da organização do evento. E assim, não se trata de mim, se trata da figuração de um movimento, que é um movimento oficial do partido, para assuntos comunitários, luta por moradia, né? Então todos os movimentos de um partido tem que estar, se tem a presença da pessoa, tem que ter representação na mesa, né? É assim que reza o protocolo partidário de qualquer partido, né? PDT, de qualquer partido, né? E isso tudo bem, aconteceu. Agora a parte triste é a seguinte, né? Vocês devem ter acompanhado aí que alguns militantes do movimento dos trabalhadores sem teto, o movimento do Boulos, foram presos, né? No momento que vocês estão vendo isso já é 2 da manhã, então, ou pela manhã do dia, né, do dia 25, então no dia 24, tá? Foram presos essas pessoas, são moradores de ocupações ligadas ao MTST, com a acusação de serem de praticarem extorsão, tá? Por que falam isso na peça acusatória, né? Pelo seguinte: há ocupações em que se é cobrado dos moradores um aluguel. Não é um aluguel caríssimo, é um aluguel. É uma ajuda de custo, né, por exemplo, uma cotização, vários tipos de movimento fazendo vários tipos de coisas. Então, vou mostrar para vocês o seguinte: há movimentos que vão lá e cobram um valor fixo, é R$400. Pum. Há movimentos que falam assim, gente, R$50, R$100, um valor menorzinho, bem menor, né, que contempla, né, a todos. Há movimentos em que tem um valor, só que você não é obrigado a pagar, você paga se você quiser. Há movimentos que você cobra, que os caras cobram e é obrigado a pagar se não muda, tem que se mudar e outra família entra no local. Então rola uma relação econômica no meio disso aí, tá? Então, logo, sendo uma relação econômica, uma relação de opressão e oprimido, tá? Opressor e oprimido. Tá? E aí você vê um movimento de esquerda fazendo esse tipo de atitude. Isso não é bem esquerdista, não é verdade? Bom, não é assim que eu vejo. Ainda bem que eu sou um nacionalista, o nosso método é outro. E há movimentos que falam assim, gente, temos que fazer tal coisa, vai custar R$1.000, temos 100 famílias, vamos lá, cada família dá 10 conto para cobrir esse valor? Beleza, é assim, isso é uma coisa. E isso eu acho válido, porque é questão de você se organizar, dar 10 conto, e se tiver uma família lá, ou outras falando assim, gente, eu posso dar um pouquinho mais, eu vou dar R$20 por mês aqui, fixo, indiferente de ter isso ou não. E aí cotizo quando tiver uma situação, ou seja, vamos fazer um caixa. Mas isso tem que ser muito bem conversado. Tem que participar numa assembleia, todo mundo tem que combinar, concordar com isso. O que não pode vir é a ordem de poucos para esse tipo de situação. Tá? Bom, se o MTST é realmente
essas pessoas presas são culpadas da tal extorsão, isso a gente não vai poder saber. Porque para um processo caminhar dessa maneira tem que ter testemunha falando, olha, eu fui obrigada a pagar, senão eu ia botar na rua. E não dá para você afirmar que um movimento faça isso ou não. Eu não sou desse movimento, não tenho como saber. O que eu faria no MCT? Porque foi o que a gente fez. Quando a gente chegou lá no Cimento e começamos a organizar com o pessoal do Cimento, que agora já estavam na Rua do Hipódromo, a questão da ocupação deles, a gente pediu algumas coisas, tentamos entender entre eles, os moradores lá, qual que era a política deles, como é que era. Aí eles falaram, aqui a gente não paga aluguel, a gente não topa isso, se vocês querem ajudar a gente, legal, mas nós não vamos ter esse negócio. Não, ótimo, tá legal, porque a gente também não curte isso. A nossa ideia aqui é o seguinte, se precisar fazer uma reforma em alguma coisa, a gente vai cotar o menor preço, com a melhor qualidade possível, e aí temos que todo mundo cotizar, né? O povo lá é tão precarizado que a gente, naquele momento, né, eles não tinham nem para dar um pouquinho. Então quem foi lá pagar a fiação foi o Giancarlo. Quem foi comprar o freezer foram os nossos movimentos. A gente cotizou um dinheiro, as pessoas ajudaram, uma veio com 200, outra veio com 300. Essas mulheres ajudaram a comprar uma geladeira para eles. O fogão a gente trouxe de um CAT desativado que o cara emprestou para o meu movimento para emprestar para a ocupação. Então, esse tipo de coisa, a gente é solidariedade, né? Aí está o verdadeiro nacionalismo. Se quiser chamar de socialismo também, você chama. Tem uma solidariedade rolando. Quem dera um dia eles todos tenham produção de riqueza ali no local, trabalho, renda legal, e aí eles todos vivendo em comunidade consigam cotizar e melhorar a vida de todos como um todo, né? Isso é de verdade o investimento do social, do socialismo, tão falado socialismo. Triste é ver quando um cara milita dizendo que é isso, cobrando de outras pessoas, porque aí já não é mais socialismo, né? Aí tem uma questão de que o cara parece que aquilo ali é o meio de produção dele, uma casa tomada, um terreno tomado, um prédio tomado, e aí o cara começa a fazer como se ele fosse o dono daquilo, cobrando aluguel de pessoas precarizadas. Aí eu não concordo. Agora, eu não vou aqui também dessa maneira culpabilizar pessoas, porque eu não tenho total conhecimento desse processo. Se estão presos por conta disso aí, eu acho que é até justo. Mas eu acho, na verdade, que o que está havendo é uma grande perseguição política a pessoas de luta por moradia. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem cobra normalmente esse tipo de aluguel não são pessoas moradoras do local. E quem foi preso, as 4 pessoas presas, são 4 pessoas, são lideranças do MTST, mas são moradoras de ocupações. Vocês percebem o que eu estou falando? Não é um cara que mora em outro bairro e que veste a camisa, um boyzinho desses aí, tipo... Enfim, não vou zoar mais os caras mais do que estão. Deve estar todo mundo chateado, apreensivo, com medo, receio, caramba. Mas não é cara de fora, né? Tipo, por exemplo, é como se fosse eu, o MCT, fosse lá, cobrasse daqueles moradores um local que eu falei para eles ocuparem. E aí mandem o dinheiro para mim. Isso é uma maior pilantragem. Aí eu acho que esse cara não tem perdão mesmo. Aí pode ser até configuração de extorsão, mas não de uma pessoa que mora dentro de uma comunidade, dentro de um assentamento, ou dentro de uma ocupação, quiser chamar de invasão, extrapolar o termo, tudo bem. Tá? A questão toda está nisso. É isso que me deixa preocupado. Os camaradas, e eu tenho que agradecer publicamente também, presidente nacional do MCT, a presidenta estadual do MCT, né, o Jordaci, a Nice, o Carreirinha se preocupou, sabe, o Lima, Gabriel Lima, o advogado do deputado Márcio Nakashima aqui de São Paulo, o próprio deputado, todo mundo que se preocupou comigo, o Alessandro, sabe, o Fidelis, o Gustavo Quezada, um sem número de camaradas que vieram, o Bitar, que falou, Guerreiro, me liga a hora que você precisar, tamo junto. Quer dizer, por quê? Eles estavam achando que eu estava no meio disso aí. Eles acharam, sem ter conhecimento, porque eles não sabiam da peça acusatória, que é essa questão aí da extorsão, que essa é a acusação devida ou indevida, a gente não pode dizer, volto a afirmar. Eles acharam antes que era só questão de perseguição política a qualquer membro, qualquer militante de movimentos de base como esses, movimentos de luta por moradia, movimentos comunitários. Logo pensaram com o Guerreiro. Então, enquanto eu estava no metrô saindo daqui, indo para Heliópolis, o telefone funciona e não funciona por causa do sinal, né? E aí as pessoas tentavam me ligar e caía, aí voltava, aí caía de novo.
Eu falei, velho, o que está acontecendo, né? E aí quando eu já cheguei no metrô Sacomã e fui andando pelo meio, atravessei a ponte, fui da favela até a igreja a pé, que dá quase 20 minutos de caminhada, aí sim, consegui, algumas pessoas me ligaram, mandaram mensagem. Logo depois foi o momento que já tinha começado o evento e eu fui convidado para participar da mesa. E lá também tinha pessoas me ligando e eu não podia atender porque eu estava na mesa, não ia atender, enquanto o Ciro estava do lado aqui falando, não ia atrapalhar, né? Então eu não pude atender, as pessoas ficaram super preocupadas porque eles não estavam vendo o programa ao vivo, não sabiam que eu estava lá. Acharam que eu tinha rodado, que eu tinha sido preso também. Eu falei, gente, não. Aí quando acabou, gente, tá tudo bem, eu tô aqui e tal. Aí teve camaradas que falaram, guerreiro, se precisar, a gente disponibiliza uma casa aqui pra você. O outro falou pra eu ir pra um outro lugar, que eu não vou dar detalhes, não vou falar nome de ninguém, mas vem pra cá, se protege e tal. E eu falei, gente, primeiro, eu não tenho nada. O nosso trabalho no MCT ele é principiante, ele tá começando, a gente não tem, né? Enfim, a gente não lida com ocupações, com cobrança de aluguel, com arrecadação de fundos, a gente não está nesse lance, né? Eu só poderia ser acusado se alguns desses caras que forem presos, que estiverem presos, tiver meu nome na lista e os caras vierem bater aqui para falar, e aí, guerreiro, você é amigo desses caras, desse movimento, qual que é a tua? Não, mas entende, eu não sou, porque eu nem conheço esses caras do MTST, assim. Eu conheço um cara do MTST que eu nem sabia que ele era do MTST, ele me falou isso aí faz uns dias, porque a gente militou junto na época do PSOL, há 1000 anos atrás, 2004, 2005, 2006, acabou. Nunca mais vi o cara depois disso. Eu fui ver depois, um mês atrás mais ou menos, que, eu tô no MTST, não tô mais no PSOL. Eu falei, legal, bom saber, tudo bem. Mas esse não estava entre os relacionados na prisão, né? Então a questão toda está nisso, né? Ficaram muito preocupados comigo, dormem fora de casa. Eu falei, gente, primeiro que eu não posso ficar foragido, né? Se acontecer uma coisa dessa, mas não vai acontecer, entendeu? Assim, eu fico chateado mesmo pela democracia tá nesse nível, nessa condição de perseguição, né? Onde qualquer coisa é um pretexto para você acabar com uma tarefa política, uma tarefa militante, uma tarefa espirituosa de doar a tua vida, né? Não posso dizer que todo mundo do MTST, vamos supor que um deles seja culpabilizado e realmente se configure um crime, né? Não dá pra dizer que todo o resto do movimento é bandido, percebe? Não é justo, tá ligado? Assim como não é justo falar que todo petista é por conta de uns, ou que todo bolsonarista, ou que todo... Não dá pra você generalizar as situações, entendeu? Então o problema é que a gente está vivendo tempos de generalizações, né? Em que vale a pena proteger os seus e preterir os contrários, os adversários. Assim, tá sendo uma situação de empurra-empurra em que a gente parece que está sendo levado daqui a pouco para ter que fazer alguma coisa aí para se defender. Só que nós não sabemos nos defender. A gente não... Quem tem essas vontades aí, sabe? De partir pra porrada, por tudo ou nada, sabe? É difícil o país estar numa situação dessa. Assim. A gente fica chateado, entendeu? Muito chateado, assim. E depois que eu acabar esse vídeo, eu já vou dormir. Bom, dá um like aí, sei lá, legal, compartilha. Escreve no canal, né? O cara tá triste e pede essas paradas. Mas tudo bem. É porque agora, uma coisa amanhã que vai acontecer. Amanhã é dia 25, né? Hoje já, né? Pra mim amanhã só é quando eu durmo, né? Então, bom, daqui a algumas horas, dia 25, vai acontecer então que o Supremo vai ter uma sessão que vai definir todas essas questões em relação ao Moro. Né? As coisas estão bem conectadas, né? Pra você parar pra ver. Hoje o Ciro foi fazer uma fala em Heliópolis, e é questão também, né, ele foi falar de reforma da Previdência, uma série de coisas, mas Heliópolis é a história da luta por moradia, cara. Vou fazer um doczinho sobre Heliópolis, cara. Sabe, vale a pena, vou fazer. Né? Aí eu sou presidente de um movimento de luta por moradia, um movimento comunitário trabalhista do PDT, e amanhã vai ser o julgamento do Moro. Julgamento do Moro vai ser onde o Supremo vai dizer se tudo isso que o Moro fez foi correto ou não, para rever. E em revendo, pessoas culpadas ou inocentes prendidas pelo Moro, presas pelo Moro, poderão ir para a rua. Então parece que as coisas têm uma certa conexão, percebe? Do tempo,
narrativamente falando, nas questões do campo popular, campo progressista, que essa chamada esquerda chama, tá tudo bem. Então, amanhã a gente sabe que já tem 2 votos dessa segunda turma do Supremo. Tem 2 votos já votados, que podem ser mudados ou não. Se eu não me engano é da Carmen Lúcia e de uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Eu sou muito ruim com esses nomes do Supremo atual. Há 2 votos que ainda precisam ser feitos. E há, se eu não me engano, um outro voto. Agora, o Gilmar Mendes escreveu um voto dele de 40 páginas. E a leitura vai ser 40 páginas, você imagina, ele vai ter que ler as 40 páginas, né? E aí, sem contar dos votos das outras pessoas, mas só essas 40 páginas já vão tomar muito tempo, porque ele vai ler morosamente, aquela coisa. Eu vi leituras de analistas falando que provavelmente alguém possa pedir vistas disso, e aí pedindo vistas, quer dizer, só na próxima vez que eles se reunirem para discutir este tema específico, é que o Supremo vai tomar uma decisão. Então, enquanto isso, o que importa para a maior parte das pessoas, porque é isso que importa, ninguém está se preocupando com os outros presos, é com o Lula, é que o Lula pode sair, pode sair amanhã se der tudo certo, mas a chance maior é que ele não saia. Em relação a essa pedida de vistas, né, ou a leitura prolongada de um voto, e o próprio Gilmar Mendes pode acabar pedindo esse tipo de coisa para postergar, e com isso o que poderia ser feito com isso? A imagem do Moro ser desgastada mais e mais até lá, porque tem essa série de vazamentos da Intercept que pode acabar desgastando um pouco mais a imagem do Moro. Só que eu acho que isso aí também pode ser um tiro no pé, porque é o seguinte, você pode com esse tipo de coisa cristalizar a figura dele, irretocável para as pessoas que confiam nele, e que o mal é o PT e essa estrutura, e chover no molhado, né? E a galera que já não gosta do Moro, já não gosta e não vai passar a gostar com mais vazamento, vai começar a tirar mais sarro, mas é chover no molhado, está cristalizada a posição dessas pessoas também. Então o perigo está um pouco nisso. Sabe? Enquanto isso, pessoas inocentes ou culpadas pelos maus feitos do Moro como juiz de primeira instância vão ficar lá, tá? E aí rola uma injustiça, tá? Então parece que é uma guerra de facções rolando ali nas estruturas jurídicas do país, certo? Com as suas uniões com os outros departamentos, né? Com a parte das polícias, da parte dos partidos políticos. Você vê, por exemplo, a Polícia Federal tem grupos ligados a políticos que tocaram a Polícia Federal. Então tem representantes lá do que foi o Zé Eduardo Martins Cardoso, do PT, tem elementos que foram ligados à turma da época da ditadura, Romeu Tuma, tem elementos ligados ao que foi a Polícia Federal nos tempos da Secretaria de Segurança, né, ou do Ministério da Justiça, nos governos como do Fernando Henrique. E tem gente da época do Collor. Então assim, você vai vendo, são muitas facções lá dentro. E assim a mesma coisa se é na PF, assim, é a mesma coisa no MP, no Ministério Público, é a mesma coisa na Procuradoria Geral da República, é a mesma coisa em todos os locais, percebe? É a presença política. São todas instâncias profundamente políticas e politizadas, ou seja, tem seus interesses próprios, grupo, próprios facções e próprios membros, cada um com seu interesse, certo? E aí, nesse emaranhado de nós aí que a gente vai encontrar uma república, né? Hoje uma república fraturada, né, camaradas? Então eu já vou desligar aqui, mas acabou de um amigo meu muito preocupado, que não é militante, acabou de falar, mas ele é da área de informática, de TI, ele falou, olha, infelizmente, irmão, o que está acontecendo com esses caras, o que está acontecendo com você, é também fruto do que aconteceu com o The Intercept. Porque agora a BIM, todos esses movimentos, né, todas essas estruturas vão começar a perseguir as pessoas pela internet. Abrir um precedente enorme. Esse negócio de vazamento de áudio do Moro, aí, dessas coisas, né? Parece um bem para vocês, né? Esquerda, ele me coloca como esquerda, né? Enfim. Parece que foi um bem, parece que vocês conseguiram, né? Mas na verdade é como se fosse a caixa de Pandora tivesse sido aberta, né? E aí quantos horrores não vão sair dela, né? Então é isso, camaradas, fiquem com Deus. Bom,
Eu acho que não vai acontecer nada, mas amanhã de manhã, 6 da manhã, estamos aí acordado para ver o que vai acontecer, né? Se tiver que ser pego para averiguação, né? Se tiver que ser levado, enfim, não tem nada em cima, né? Não existe. Mas a gente fica apreensivo e as pessoas ficaram super apreensivas, né? Lá no partido. Eu agradeço muito essas pessoas pela solidariedade, né? Tudo, tá bom? Então tá bom. Então até amanhã. Tomara, se Deus quiser, né? Legal. Um abraço. Um abacate. Como é que fala? O cara, um abacate cuidadoso. Cuidadoso. Legal.